Esse é um pouco do trabalho que é desenvolvido aqui na Cápsula, o Centro de Inovação do Senac RJ. A gente conta com uma programação permanente de palestras, de eventos, de workshops. Para quem quiser ficar por dentro de tudo, é só acompanhar o Senac nas redes sociais, @Senac_RJ no Instagram, e no LinkedIn é só procurar por Senac RJ que vocês conferem tudo que está acontecendo aqui na Cápsula, a programação. E uma dica muito legal, também tem o cápsula.rj.senac.br, a nossa página, nosso site oficial, e aí tem a programação, tudo que está acontecendo aqui na Cápsula. Vocês acessando esse site oficial, vocês ficam por dentro. Agradecimento muito especial ao Sebrae, parceiro nesse evento, nos eventos aqui das iniciativas da Cápsula, nosso centro de inovação. O Sebrae, que há décadas atua com cultura empreendedora, ajudando os micro e pequenos empreendedores de todo o Brasil, e o Sebrae é um super parceiro aqui da Cápsula, do Senac. Muito obrigado ao Sebrae por essa super parceria, pelo apoio nesse evento aqui no Circuito Gente, edição de março. E já que a gente falou no Circuito Gente, né, quero lembrar que esse evento é transmitido no YouTube do Senac RJ. Um abraço aí para quem tá em casa, para quem também tá em alguma unidade, tá no Senac pelo Brasil aí, a galera das unidades de outras regionais também acompanham a gente. Um abraço e o lembrete, vocês podem acompanhar e comentar, participar, mandar perguntas aí no chat que a gente vai ler no final do evento. A gente traz aqui para os nossos convidados debaterem e também falarem sobre os seus comentários, tá bom, gente? E o seguinte, o nosso Circuito Gente hoje trazendo um tema super atual, super importante, né? Brilho nos olhos, brilho nas telas. O uso de celulares nas escolas tem sido amplamente debatido com a recente sanção da lei que regulamenta o seu uso no ambiente escolar, e hoje a gente quer refletir então o impacto dessas tecnologias no comportamento dos jovens, no desenvolvimento desses jovens, e para isso a gente reuniu um super time de especialistas, né? O nosso mestre de cerimônias, um homem que inspira a gente sempre, todo mês está aqui no Circuito Gente, é Gabriel Chalita, que ele é jurista, filósofo, professor, escritor, tem mais de 90 livros publicados, com mais de 12 milhões de cópias vendidas, é o responsável por promover esses diálogos tão necessários aqui no Circuito Gente. Gabriel Chalita, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso evento Circuito Gente, bom estar com você. E ao lado do Chalita hoje, dois super convidados. Ele é pesquisador e consultor educacional da Universidade de Colômbia, onde faz parte do TLTL, Laboratório de Aprendizagens Transformadoras da instituição. Possui mais de 2 décadas de experiência na educação. Tem mestrado em aprendizado, design e tecnologia pela Universidade de Stanford e doutorado em educação, comunicação e tecnologia pela Universidade de Nova York. Além disso, fundou e geriu o curso Investe, um pré-vestibular comunitário muito conhecido por sua atuação. Fábio Campos, bom dia, seja bem-vindo ao Circuito Gente. E para compor também essa mesa aí de craques da educação que vão debater esse tema sobre o uso de tecnologias, de celular em sala de aula, ele é formado em Economia e Ciência Política em Harvard e teve a vida transformada pela educação. Foi o deputado estadual mais jovem do Rio de Janeiro e, posteriormente, foi eleito deputado federal. Como deputado federal, foi o relator e grande articulador da lei que proíbe o uso de celulares nas escolas brasileiras, exceto para fins pedagógicos. Vamos então dar boas-vindas ao secretário de Educação da cidade do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha. Secretário, muito bem-vindo aqui à Cápsula, ao Centro de Inovação do Senac RJ. Chalita, a bola é com você. Bom dia. Bom dia. Mais uma edição do nosso Circuito Gente. A gente estava falando aqui, tá abaixado, porque senão a gente só olha para a vista, viu, Fábio? A gente está numa das cidades mais lindas do mundo, num dos pontos mais lindos da cidade mais linda do mundo. Por isso que o pessoal que trabalha na cápsula tem essa cara boa, assim. Todo mundo começa feliz para produzir coisas boas. Cumprimentar vocês, cumprimentar quem está nos acompanhando nas outras unidades do Senac, quem está em casa, cumprimentar o Tangari, que é um cara que a cabeça pulula inovação, o Gabriel e o Murilo, que trabalham muito aqui, atuando nesse Circuito Gente, o Tião, que hoje é um responsável nosso das novas escolas do ensino médio Senac, que a gente está olhando com muito carinho para tudo que acontece com esses jovens, com esses adolescentes. E o tema de hoje é um tema necessário, instigante, importante. Eu estava dizendo para o secretário Renan Ferreirinha que eu gostei muito da fala dele sobre uma série chamada Adolescência. É uma série muito interessante porque ela dá uma bagunçada na nossa cabeça de educador
para a gente pensar um pouco se o que a gente está fazendo conecta, não conecta, se a gente toca nos nossos jovens, não toca, onde é que a gente erra. E uma coisa muito interessante, né, que eu sinto na série é que não tem, né, uma pessoa má. Isso é muito interessante. Eu acho que o conceito da dramaturgia vem mudando um pouco. Antigamente parecia mais maniqueísta. Você tinha um antagonista de um lado, né, o protagonista do outro, o bem e o mal. Hoje você vai mostrando cotidianos, né, Letícia? É uma coisa assim, esta pessoa nessa circunstância age de um jeito, age de outro jeito. Então nós educadores, isso é uma coisa muito legal da cápsula e é muito legal dessa família que tem aqui. A gente é cheio de dúvida, Feirinha. A gente é cheio de dúvida. Não dá pra gente ter certezas absolutas, dogmas em termos educacionais. Porque o mundo, nem na vida da gente, nem nos nossos pensamentos. Eu vi a sua entrevista também, Fábio, a maneira com que você trata a questão tecnológica e essa preocupação com o outro. Eu vou só fazer uma reflexãozinha inicial para passar para os dois, dia dos dois hoje, mas eu fiquei pensando em como introduzir, e aí uma das coisas que muitos pais me falaram no início da proibição dos celulares em escolas, inclusive no Rio de Janeiro, diziam assim, mas isso não respeita a liberdade do aluno. Você tem que ensinar, não tem que proibir, tem que respeitar a liberdade. Eu fiquei pensando no conceito de liberdade em Spinoza, que é um filósofo fascinante. Algumas pessoas acham que liberdade é fazer o que eu quiser fazer. Liberdade é um ato de vontade que me leva a escolher uma coisa entre outra coisa. Spinoza não via assim a liberdade. Spinoza diz o seguinte: é livre aquele que consegue sentir, pensar e agir a partir dele mesmo. Eu só tenho uma compreensão do que é liberdade quando o meu sentimento e o meu pensamento me levam a uma ação. Mas para isso, eu tenho que ajudar as pessoas a compreenderem os seus sentimentos e os seus pensamentos. Se eu ajo diretamente, levado por alguém, levado por um grupo, levado por uma força externa, por uma competição, por uma comparação, por qualquer outro instrumento que não o sentir, o pensar e o agir, eu não estou sendo livre. Quando eu era uma criança, um adolescente ou um adulto, eu preciso ajudar a eles e a mim mesmo a compreender os meus sentimentos e os meus pensamentos, para a partir daí chegar numa ação. A gente precisa ter uma preocupação muito grande no mundo que tenta homogeneizar, no mundo que tenta competir o tempo todo. Isso é um desafio para uma rede do tamanho do Rio de Janeiro. Como é que eu consigo educar alunos na heterogeneidade? Como é que eu consigo perceber que as pessoas têm sentimentos diferentes, têm angústias diferentes, dores diferentes? Como é que, num grupo como o nosso, eu que trabalho com alguém perto de mim, percebo que aquele sentimento de quem está comigo é um sentimento de dor, que o seu pensamento está contaminado por um sentimento complexo? Aí a gente vai antes de Spinoza, lá para o nosso amigo Aristóteles, quando dizia que a raiva é um sentimento que me emburrece, por exemplo. Eu deixo de pensar por causa da raiva, por querer me vingar. Eu deixo de pensar porque é alguma coisa dentro de mim que me incomoda profundamente e eu não consigo trabalhar com isso. Quando a gente pensa no brilho das telas, e as telas vieram para nos ajudar. É claro, o mundo melhorou com a tecnologia, não há dúvida disso. A medicina melhorou, a aviação melhorou, o transporte melhorou, a comunicação melhorou. Mas ela não pode tirar o brilho dos olhos. Aí vem uma outra, eu não posso melhorar num aspecto e destruir o que a gente tem de mais essencial, que é quem nós somos, que é a nossa dimensão humana. Então, essa é a nossa ideia hoje. Falar um pouco desses cotidianos, desse brilho nos olhos e desse brilho nas telas, o que a gente pode fazer, o que a gente pode perguntar. Como nos outros circuitos, a gente vai dar a palavra mais ou menos para 10 minutos para cada um deles, depois eles voltam, depois vocês e eles. É muito informal aqui, é um bate-papo, é um povo incrível e cheio de dúvidas. Graças a Deus, porque é insuportável conviver com pessoas cheias de certezas, né? É muito chato, a gente gosta das dúvidas. Fábio ou Renan, quem quer começar? Secretária? Secretário. Primeiro, um super prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer demais meu querido amigo, inspirador, Gabriel Chalita. Ele sabe da minha admiração por ele.
Fábio Campos, que também é um grande amigo e parceiro nesses últimos anos, em boas dúvidas que nós estamos tendo, mas também em boas ações que nós estamos pilotando e cada vez mais escalando aqui na nossa cidade. Agradecer Cláudio e seu nome e todo mundo que tem trabalhado aqui para que a gente possa ter esses bons eventos, essas boas reflexões. É minha primeira vez aqui, Guilherme, na Cápsula. Eu já tinha ouvido falar muito sobre o trabalho que vocês estão fazendo e venho aqui também em nome do nosso prefeito Eduardo Paes, como parte do seu time, para reafirmar para vocês o nosso compromisso com a cidade do Rio no que diz respeito a fazer do Rio a capital da inovação da América Latina. E a gente vem trabalhando muito nesse sentido, tanto em questões regulatórias que você precisa, né, enquanto cidade, favorecer o empreendedorismo, né, Augusto? Isso é muito importante, mas também na parte de grandes eventos. A gente vai ter em breve aqui mais uma edição do Web Summit, que é o principal evento do mundo voltado para a tecnologia, para a inovação. Vai acontecer de novo no Rio de Janeiro. A gente tem aí uma relação de mais alguns anos com isso, mas também na parte da formação. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem experiências como o Empatec, como outras instituições que estão olhando para o Rio de Janeiro com esse aspecto de inovação, e a Cápsula vem para se somar nisso como um ambiente onde a gente consegue motivar esses bons debates. Eu acho que faz sentido, Chalita, a gente falar um pouquinho de forma cronológica como que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro e depois nacionalmente essa discussão dos celulares. E isso tem diversas interseções com os assuntos que o Chavita aqui, né, brilhantemente introduziu para a gente. Eu faço parte de um grupo de secretários de educação de grandes redes, de ministros de educação, que a gente se reúne uma vez por ano em Salzburg, na Áustria, que é uma cidade maravilhosa, né, que é conhecida como a cidade da música, porque é a terra de Mozart e da Noviça Rebelde, né? Então, assim, você tem essa mistura curiosa. E desde 2021, que foi o nosso primeiro encontro, e ainda estava no momento ali de pandemia, de responder às soluções que nós precisamos encontrar de forma conjunta, já começou a surtir um desconforto coletivo de que o excesso de telas, e como o Chavita falou, nós não somos contra a tecnologia pode ajudar muito também na educação, mas é a maneira como ela está sendo introduzida e como ela está sendo conduzida. E que o excesso de telas, principalmente a tela individual, a tela do celular, a tela que gera o selfie, que você não consegue ter uma relação conjunta, ela estava sendo muito prejudicial. E conversando com muita gente, esse desconforto coletivo foi aumentando cada vez mais, mas ele culmina num relatório da Unesco de 2023, que a Unesco clama que governos tomem ações no que diz respeito à epidemia de distrações que a gente tem vivido. E essa epidemia de distrações, ela acontece com todos nós, adultos, idosos, todos. Mas ela é mais prejudicial para crianças e jovens, porque não possuem um conjunto de experiências onde eles conseguem, de certa forma, discernir e impor limites que são necessários na vida de qualquer um. E para esse novo tempo que nós vivemos, novas regras são importantes. E foi pensando nisso que a gente tomou a decisão na cidade do Rio, no ano passado, um decreto do prefeito Eduardo Paes, onde nós iniciamos esse processo de proibição do uso de celulares nas escolas. Primeiro fizemos na sala de aula, depois fizemos uma consulta pública, expandimos e fomos a primeira cidade no país a proibir durante todo o período escolar, salvo para uso pedagógico, se o professor autorizar, ou por motivo de saúde, de emergência, ou antes do início da primeira aula e pós o término da última para comunicação familiar, que é algo muito importante. E deu muito certo. A gente começou a perceber tanto questões de convivência social, vou dar um exemplo para vocês, índices de bullying e cyberbullying caindo muito nas escolas, e também acadêmico. Quando a gente olha os resultados acadêmicos que nós obtivemos, eles são muito interessantes. Desde o IDEB, a cidade do Rio foi a cidade que mais cresceu no IDEB entre todas as capitais do Brasil, e até olhando para os nossos exames internos, vou dar um exemplo para vocês, nós comparamos as escolas que tiveram plena proibição do uso de celulares com aquelas que tiveram maior dificuldade, que é natural. É natural essa dificuldade no começo. A gente pegou o 9º ano, que é o nosso grupo de alunos mais velhos, né? Estão ali mais próximos também, né? Com mais uso do celular. Não sei se todo mundo sabe, mas a cidade do Rio de Janeiro tem a maior rede municipal de ensino da América Latina em número de escolas próprias. Nós temos 1.557 escolas. São quase 700 mil alunos e mais de 58 mil profissionais. Então, assim, é gigante. A gente está falando de uma rede que permeia a nossa cidade de uma maneira muito forte. E quando a gente olhou para o 9º ano e comparamos esses dois grupos, nós vimos, Chavita,
que tinha uma diferença na performance em matemática 53% superior nas escolas que estavam em plena proibição comparado com as escolas que estavam no processo. Isso é até intuitivo, mas é muito interessante você ver esse resultado. E por que é intuitivo? Porque quando você não tem o celular na sala de aula, quando você não tem o celular atrapalhando a concentração do aluno, ele pode de fato concentrar e focar de forma plena. Não tem como um aluno estar prestando atenção de forma plena quando ele está dividindo a atenção com o TikTok, com qualquer outra notificação. Toda vez que o aluno recebe uma notificação, é como se ele saísse da sala de aula. E não é que ele volte para a sala de aula logo depois, ele demora 20 minutos para, de novo, ter que concentrar nisso. Então a gente está falando de um desperdício muito grande nesse sentido. E é interessante você ver na matemática, porque diferente de linguagens e até outras disciplinas, matemática é uma matéria que você aprende quase exclusivamente na sala de aula. Diferente da matéria que você, por exemplo, português, que você está falando, matemática tem conceitos que você só vai aprender ali. Com o professor na sala de aula, você pode até refletir na sua vivência cotidiana, mas você precisa disso. Então foi algo super interessante, isso motivou que a gente buscasse nacionalizar essa medida e eu me divido entre deputado federal e secretário de Educação. Eu reassumi o mandato de deputado federal, fiquei ano passado, Augusto, quase 5 meses no mandato na Câmara de Deputados para a gente poder avançar com essa pauta. E a gente conseguiu achar ali um momento, um timing muito interessante, onde diversas pessoas foram muito importantes para isso. Então, muito em parceria com o Ministério da Educação, o ministro Camilo Santana estava muito curioso desde o começo, mas deputados num amplo espectro suprapartidário. Então, gente do PL ao PSOL, passando por diferentes partidos que compreenderam que a gente precisava focar no futuro das nossas crianças. E que tem um elefante na sala, na escola, que precisa ser discutido. Não é normal nós vermos as nossas crianças, os nossos jovens, tendo uma autoestima cada vez mais baixa, tendo menos curiosidade, tendo índices e diagnósticos de ansiedade e depressão altíssimos e dependendo do celular e até a sua própria formação. E eu acho que aqui toca no que o Chavita trouxe também, e foi uma reflexão que eu fiz nesse final de semana. Eu acabei de ver a nova série que está viralizando no Brasil e no mundo, Adolescência, que eu recomendo que todos possam assistir. Uma série difícil, dura, mas que fala de um debate muito necessário. Eu acho que tem várias reflexões que a gente pode fazer, mas acho que tem 3 ali que são, para mim, me chamaram mais atenção. Primeiro, a gente vê uma família considerada normal, ela acredita que está fazendo uma boa formação do seu filho, mas ela não tem a mínima noção do que é a vivência digital dos seus filhos, né? No caso do menino, principalmente. Ela não sabe o que acontece dentro do quarto, não sabe como que é a vivência nas redes sociais. Segundo, tem uma reflexão sobre o nosso sistema educacional, que é um processo que a gente vem fazendo também. Acho que o Fábio vai poder introduzir aqui, a gente fala mais sobre isso, que muitas vezes, gente, a escola é chata. A verdade é isso. Acho que esse é um problema prévio à pandemia. Só que a gente tem, às vezes, pisa em ovos para falar sobre isso. Muitas vezes a escola não está dando as melhores respostas para o jovem, para o adolescente, e não está sendo interessante o suficiente. E a escola precisa ser interessante para o jovem, porque senão ele não vai ver uma perspectiva de futuro naquele processo. E a série fala sobre isso de uma maneira muito clara. Isso é muito importante que a gente também possa refletir sobre a falência de um sistema educacional e como a gente precisa pensar alternativas. Aqui no Rio, a gente concebeu os JETs, que são os ginásios educacionais tecnológicos, que falam muito sobre a cultura STEAM, esse laboratório, né, maker, como que a gente consegue fazer da escola mais atraente. A gente já tem 200 unidades seguindo isso, vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas o terceiro elemento que a série traz é uma responsabilidade coletiva de todos nós, de compreender que as redes sociais, que o algoritmo muitas vezes ele trabalha para viciar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, e fazer um recorte aqui bem específico, os meninos é uma formação muito tóxica. Isso não pode ser normal. As meninas, elas são mais... A gente tem percebido casos de depressão mais fortes com as meninas, porque você tem uma questão de comparação, de desenvolvimento corporal, que é mais acelerado com as meninas, e como a gente sabe, nas redes sociais, é igual a grama do vizinho, que é sempre mais verde. Então você olha, você vê aquela coisa, você não consegue interpretar o filtro. Mas os meninos, você tem uma formação tóxica, e eu acho que caminhando aqui pro fim, que ela é muito importante, a série traz isso, e que a gente precisa, gente, dar um basta. E parte desse processo é a nossa decisão
de realizar um freio de arrumação. O que nós estamos fazendo é um freio de arrumação, de que na escola a gente quer valorizar muito mais o brilho nos olhos do que o brilho nas telas. Sem deixar de lado o que as telas podem nos ajudar, mas reconhecer que para a convivência social, para a boa formação dos nossos alunos, é crucial que eles possam interagir uns com os outros, olhar no olho de cada um, aprender a ganhar, a perder, a cair, a levantar, aprender a ser criança, a ser adolescente no espaço escolar. Obrigado. Muito bem, Fábio. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Antes de tudo, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pelo pessoal da Cápsula, pelo convite. E que honra estar aqui com 2 secretários de educação, né? Então, vamos lá, vou fazer jus a essa presença. Queria me apresentar, antes de tudo. Eu me formei inicialmente como comunicador, mas ao longo da minha carreira eu fui cooptado pelo mundo da educação, né? Com 18 anos eu comecei a dar aula de literatura num pré-vestibular comunitário. Por muito tempo essa foi minha identidade secreta. Eu trabalhava no mundo corporativo com branding durante o dia e de noite eu tirava a roupa do Clark Kent e virava outro personagem e ia lá dar aula. Até que um dia eu falei, caramba, deixa eu assumir essa identidade logo e já que eu sou educador por tanto tempo durante a semana, e deixa eu estudar a educação, deixa eu começar a mergulhar nesse mundo. Então trabalhei um pouco no terceiro setor, trabalhei na Secretaria de Educação por um tempo, há uma década, institutos e fundações, e depois fui me dedicar a estudar educação, design e tecnologia. Essas 3 palavras juntas, né? Acho que é comum a gente hoje entender educação e tecnologia. Você pensa, por exemplo, num aplicativo, vamos dizer, Duolingo, de aprendizado de línguas, educação e tecnologia, mas é importante a gente colocar design no meio disso. E eu acho que foi muito disso que eu trabalhei no meu doutorado e no meu mestrado. Vou dar um exemplo. A gente no Brasil, só para falar um pouco desse universo antes da gente entrar na lei, no Brasil a gente avançou muito dentro da área de educação em 3 frentes. Currículo, a gente sabe criar bons currículos, né? Tá aí a Base Nacional Curricular Comum, pode sempre ser revisada, mas é um grande avanço para o país. A gente avançou muito em política educacional, né? Em entender políticas, como é que se faz política educacional, e a gente avançou muito em econometria, em avaliação de ações educacionais. Então hoje a gente é muito bom, por exemplo, para avaliar um software A e um software B numa escola ou num sistema educacional e dizer assim, o software B é melhor que o software A, em X desvios padrão. Mas normalmente a gente ainda consome muita coisa de fora, a gente ainda precisa no país aprender a desenhar iniciativas, experiências de aprendizagem, não só software, né? Experiências de aprendizagem que levem à construção do conhecimento. Então eu venho me dedicando a como é que se constrói uma experiência de aprendizagem ou qual é o mecanismo. O que fez aquele aluno aprender mais? Além de avaliar, poxa, ele aprendeu mais, que legal. Mas o que exatamente, qual é a característica de um ambiente de aprendizagem, seja ele um software ou uma sala de aula, que leva você a aprender mais ou leva você a aprender menos? Isso tem um nome fora do Brasil que se chama ciências da aprendizagem, que nada tem a ver com neurociência, tem a ver com quais são essas outras ciências, por exemplo, design, engenharia, ciência da computação, que quando agregadas, aliadas à pedagogia e educação em geral, podem te trazer essas respostas. Então esse é um pouco do meu universo. Ele não é só a tecnologia, ele é muito como que a gente faz as pessoas, como a gente mexe em alguns pontos do sistema para gerar mais aprendizagem. No meio disso, eu cheguei de novo à Secretaria de Educação, né, convidado pelo Renan. O Renan a Secretaria trabalha com o TLTL, o Laboratório de Colômbia, pelo qual eu trabalho. Colômbia, Universidade Americana, sim, aquela cheia de polêmicas na atualidade, né? Acho que hoje é a universidade mais polêmica do mundo. Nós trabalhamos em parceria com a Secretaria de Educação para fazer a formação de alguns dos profissionais dos ginásios educacionais tecnológicos, os GETs. Então, hoje a gente foca na formação dos professores articuladores, que são os professores que têm que ter um repertório imenso de saberes e de técnicas para operar um laboratório incrível. Inclusive, vocês deviam conhecer os laboratórios do GET, os colaboratórios, porque é um misto de laboratório maker com laboratório de mídia. Então, ele vai ter tanto uma impressora 3D, quanto um óculos de realidade virtual, e mais do que o equipamento, um profissional que ele está lá para ativar esses saberes e esses recursos em prol do currículo, em prol também da paixão do aluno. Então a gente também diz que o aluno tem que desenvolver suas paixões
no laboratório, claro, tem que ter esse espaço, mas de forma conectada ao currículo, tá? Então esse é um pouco do universo. Quando a gente fala agora mais especificamente da proibição dos celulares na sala de aula, eu tenho alguns sentimentos sobre isso. O primeiro sentimento é de alívio. Eu sou pai, e o meu filho, aos 4 anos e meio de idade, já tem uma propensão a pedir o meu celular e ver telas. Isso aconteceu hoje de manhã, inclusive, antes de eu levá-lo à escola, que é difícil de lidar. E eu espero muito da escola como pai uma ajuda nisso. Claro que meu filho aos 4 anos e meio não tem celular, não terá tão cedo, mas eu já vejo pais e mães da sala dele cujos irmãos aos 7 anos de idade já têm telefone em casa, para usar em casa, e que já circulam na porta da escola com esses dispositivos. Então, eu estou preocupado, eu fico aliviado com o trabalho que vocês vêm fazendo, tanto no município do Rio quanto agora na esfera federal, porque eu acho que não dá para deixar isso só na mão dos pais, nem só na mão do professor, né? Dito isso, falando de famílias e de professores, ainda falando do meu alívio com a lei, que você conseguiu, acho que pouca gente, você como relator conseguiu, que assim, o Renan juntou a esquerda, a direita e o centro, né? Tudo bem que cada um com interesses diferentes na lei, né? Tinha gente ali que queria outras coisas da lei, mas de fato, com a lei tendo sido aprovada, você conseguiu, não sei como, juntar os 3 segmentos políticos do país, ainda juntou pai e professor, porque juntar pai e professor é muito mais difícil que juntar esquerda e direita, né? Eu pergunto hoje para pais e professores, usando, por exemplo, como exemplo os professores dos JETs no Rio, eu não consegui encontrar um professor dos ginásios tecnológicos do Rio de Janeiro que sejam contra a proibição do celular. Todos estão aliviados, todos. Eu já encontrei alguns pais que não estão muito felizes. E para esses pais, sobretudo assim, mas e se eu quiser falar com meu filho? Eu digo, tem o telefone fixo da escola, meu amigo. Você pode continuar ligando para a escola, ou você pode inclusive fazer uma avaliação de não ligar tanto para a escola, não saber tanto se seu filho aprendeu A ou B no ato ali. Você pode conversar com ele depois. Já os professores dizem, a lei me dá segurança jurídica, na prática, essa é uma segurança na prática, inclusive, de eu não ser o professor chato que proíbe, nem ser antagonizado pelo aluno, e nem ter aqueles casos em que o professor era filmado pelo aluno, né? Então, assim, eu só encontrei professores felizes, pais não felizes, eu diria que eles vão ficar felizes, porque isso certamente é um avanço. Então, a lei é um avanço, tem uma epidemia de desatenção, né? Além de todas as outras questões do que vem com o celular. Além da atenção, como você falou, Renan, a gente tem, na própria série Adolescência, já que a gente está falando tanto dela hoje, a série fala de influências negativas de alguns atores da sociedade. Vou falar do Andrew Tate, foi preso na Romênia recentemente, que é um youtuber, podcaster britânico que abertamente nas redes sociais tinha falas misóginas. Ensinava as pessoas a odiar mulheres. E, pasme, o maior público do Andrew Tate não são pessoas de 20, 30, 40 anos, são adolescentes. São crianças de 13 a 17 anos. Era o público dele, são as crianças que estão nessa idade eu vou dizer, uma idade porosa, moralmente porosa, onde você está construindo os seus valores que estão expostos. Então, além de atenção, é claro que você não resolve isso só na escola, os pais têm uma participação também, mas que bom que, pelo menos naquele momento em que a escola tem a tutela da criança, a gente está podendo proteger. Queria colocar um outro lado, né? Eu acho que tem outras coisas para a gente pensar sobre a lei. 3. Primeiro, eu como profissional de tecnologia e educação, que está há um tempo querendo avançar essas questões, eu acho que tem um efeito que eu tenho sentido, que é um pé atrás com tecnologia em geral. Isso, para quem está tentando avançar a fronteira de tecnologia e educação, é um alerta. Isso é uma coisa que eu tenho visto, que são pessoas entendendo assim, que bom, agora a educação tem que ser completamente desplugada, desconectada e sem tecnologia. E aí, quem está trabalhando nessa fronteira tem que lembrar que o celular não é a única tecnologia e nem de longe a melhor e mais adequada tecnologia para promover a aprendizagem, sobretudo dentro da escola, né? De novo, voltando para o JETS e para outras escolas que têm laboratórios, por exemplo, Maker, você tem outras milhões, trocentas tecnologias, aliás, muito mais baratas e de muito mais fácil uso do que o celular, às vezes, para promover a aprendizagem, como, por exemplo,
uma máquina de costura. Uma máquina de costura ela pode ser usada para várias finalidades, por exemplo, geometria, história. Tem casos no JET, arte, teatro, tem casos inclusive de língua portuguesa no JETS acontecendo em que estão se criando roupas, estão se costurando coisas. Então a máquina de costura, inclusive, ela entra um arquivo vetor, um arquivo que é geometricamente perfeito na matemática. Então existem outras tecnologias. Então a primeira coisa que, o primeiro ponto que eu olhei quando saiu a lei, além de todos os positivos, e a lei é necessária e tem que acontecer, a gente não pode deixar a tecnologia se tornar inimiga da educação. A segunda coisa, eu acho que é um alerta para os educadores, porque no meio dos anos 90, já estavam perguntando para o Paulo Freire se televisão era ruim, né? Porque estava na época dos telecursos, Paulo Freire era secretário de Educação do município de São Paulo, se não me engano, o governo da Erundina, você vai saber melhor do que eu, sim. E aí tem uma entrevista que ele dá e as pessoas dizendo, mas Paulo, e aí as televisões, elas vão assumir o lugar do professor, o aluno vai perder a atenção dele, a televisão vai acabar com a educação, e o Freire já falava nessa época que escola é essa que fecha as portas para o que está acontecendo lá fora? O problema é que desde o Freire, a quem eu profundamente amo, a gente não conseguiu resolver essa relação nossa com as tecnologias, o quanto a gente usa de forma virtuosa e o quanto ela se torna viciosa na educação. Então eu particularmente me sinto fracassado muitas vezes da gente ter que ter chegado a um momento de proibição e não ter conseguido. E aí eu digo socialmente, não só como educador e não só no Brasil, como é que a gente conseguiu chegar a esse ponto. Então esse ponto para mim ele também me leva a pensar num certo fracasso social. E o terceiro fracasso é como nós também, como sociedade, deixamos as nossas crianças chegarem a esse ponto. Também tem muito a ver com a adolescência, que é de um ponto não supervisionado, né? E eu digo isso porque eu falo do meu filho querer telas e eu uso tela o tempo todo na frente do meu filho. Então, eu acho que chegar a um ponto de proibição me faz pensar nessas coisas de como é que a gente deixou chegar aqui como pai, como mãe, como educador, como sociedade, como mídia em geral. Mas, dito isso, tem muita esperança. Eu acho que a lei é o corte necessário nesse momento. E o dia seguinte da lei é o como fazer a lei acontecer nas escolas. É o como fazer a lei acontecer nas escolas e nas casas. Eu acho que para isso tem muita formação para acontecer. Para educador, para gestor escolar e para a família. Tem muita formação, tem muita capacitação para acontecer. Não só de como usar a mídia, mas capacitações de prevenção, né? O CNE passou agora na última sexta-feira, finalmente, corretamente, a resolução 2 de 2025 do CNE, que dá mais cores à lei de proibição federal, né? A lei de proibição dos celulares, agora ela foi regulamentada pelo CNE e ele traz mais alguns detalhes de como essa lei tem que pegar. Tem alguns pontos para a gente falar ainda que estão em aberto, a gente pode deixar para daqui a pouquinho. Legal. Enquanto vocês pensam em perguntas, eu vou começar com uma pergunta aqui com o secretário, com o Ferreirinha. Você terminou a fala dizendo sobre a questão tóxica, né, dos adolescentes, crianças, adolescentes, e a comparação com as meninas, né? Os índices de suicídio, eles são assustadores no mundo, né? Não é só no Brasil. No Brasil também é um tema que se fala pouco, até porque tem um protocolo internacional de que se você divulgar muito, você piora essa questão, então há outros caminhos para isso. Mas esse é um fator importante a ser refletido pelas famílias também. O Fábio estava dizendo aqui, né, do filho lá, 4 anos e meio, pedindo, ele tem uma consciência que muitos pais não têm essa consciência. Então você vê às vezes um pai que o filho está chorando ali no restaurante, né, com 1 ano, com alguma coisa, e ele dá uma tela para ele ficar quieto ali, para pegar. Como é que você acha que é papel da escola também ajudar os pais a refletirem sobre isso, para que exista essa coerência do que a escola faz com o que a família faz? Aliás, isso nas tecnologias e em qualquer outro tema. Se a gente tem uma educação não racista e se a família é racista, como é que isso ecoa? Como é que uma rede do tamanho do Rio, ou aqui falando para o Senac, né, criando escolas agora, como é que a gente faz para trazer o pai, a mãe, ou avô, a avó, a tia, quem educa, para dentro desse universo do pensamento, daquilo que é melhor para o seu filho?
Eu falei no vídeo da reflexão da série Adolescência, e uma coisa que eu acredito muito, Xavita, é que a melhor parceria para uma educação de qualidade é a parceria entre escola e família. Isso é fundamental. E nesse caso de celulares, a gente consegue ter uma interseção muito clara sobre isso. Como o Fábio super bem falou, é interessante a gente ver os públicos afetados por essa medida. Por esse nosso freio de arrumação e esse processo nosso, que obviamente agora requer guias e todo um processo de implementação, conscientizar que a gente acredita muito que a tecnologia pode ajudar sim, mas a boa tecnologia usada de forma consciente e responsável, os JETs são uma boa resposta para isso, mas é super interessante você ver como que os públicos reagiram. Primeiro, os professores, foi um alívio generalizado, então desde o começo, então foi muito rápido você ver esse apoio dos professores, dos profissionais de educação de uma maneira geral. Queria até além de professor aqui, porque entrou numa escola, é educador, está contribuindo para o processo educacional, então seja o educador do corredor, da sala de aula, da cozinha, da onde for. Os pais, eu percebi, Fábio, um apoio de 80% a 90% inicial. Foi bem significativo. Muitos pais, assim, me encontraram logo no começo e falaram: Ferreirinha, que bom que vocês estão fazendo isso, porque em casa eu perdi essa batalha. Eu não consigo mais jantar com meus filhos sem que eles estejam agarrados na tela. Isso é muito triste. Esse sentimento de fracasso coletivo, acho que todos nós precisamos refletir muito sobre isso. Agora, de fato, cada vez menos, mas a gente percebeu um conjunto de pais, mães, que queriam poder falar com seus filhos e poderiam poder comunicar se tivesse qualquer coisa. A gente precisou falar com eles o seguinte: olha, basta ligar para a escola, você olha, a escola está funcionando, está falando da escola, e trabalhar essa conscientização. O público mais difícil, obviamente, são os alunos. Os alunos foram os que mais reagiram com uma maior dificuldade, mas eu queria dividir os alunos aqui na minha rede, e aí vai trazer esse aspecto da família, em 3 grupos, tá? Você tem os alunos que são crianças, e é muito rápido, gente. A criança é papo de em 48 horas ela se adaptar. Até 10 anos de idade, ela pode ficar triste, às vezes ela pode ser a que mais vai extravasar seu sentimento, mas em um dia ela já está suando, brincando, correndo, jogando queimado, brincando de amarelinho. Assim, é impressionante. E mostra como que nossas crianças, elas precisam dos bons estímulos para isso e conseguem se adaptar mais rapidamente. Você tem ali um público pré-adolescente que começa a existir, mas também cede depois, à medida que também começa a redescobrir o processo do recreio. O público mais difícil é, obviamente, os nossos adolescentes. E no nosso caso, eu diria aqui que a gente convive mais com o 8º, 9º ano. A gente não tem ensino médio. Mas é um público que, quando você mostra a firmeza da decisão, mas que também você está ali para escutar e que você quer tornar aquela escola mais interessante, mais atraente, eu falo para eles o seguinte: olha, não nos enxergue aqui como uma posição de ditador. A gente quer ouvir de vocês o que a gente pode fazer para tornar a escola mais bacana para vocês. E aí a gente começa a falar: olha, eu queria que minha quadra pudesse ter isso aqui. Olha, eu queria que o meu colaboratório pudesse também ter esse equipamento que eu ouvi falar que o outro JET possui. Olha, eu queria ter mais passeios pela cidade. Isso é muito interessante. A gente teve uma taxa agora de grêmios que a gente nunca teve. A gente tem quase, hoje, 98% das nossas escolas com grêmios ativos, do 1º ao 9º ano. A gente está terminando aí para poder chegar em 100%, que vai ser a primeira vez na história da cidade do Rio que a gente atinge isso. Por quê? Porque a participação está sendo mais estimulada. E aí eles começam a ter um processo de redescobrir a quadra, redescobrir o pátio. E aí, para casa, você acaba tendo uma consequência natural que muita gente veio me falar, que é o seguinte: essa proibição que vocês estão fazendo vai fazer com que o aluno ele queira usar mais em casa para compensar o tempo que ele não usou na escola. Não é assim que o cérebro humano funciona. O cérebro humano, na verdade, ele entende o seguinte: olha, eu consigo sobreviver ficando 5, 6, 7 horas sem meu celular, então em casa eu posso, na verdade, fazer outras coisas. Eu consegui redescobrir a paixão pela leitura. Eu consegui redescobrir a paixão em brincar com meu amigo. Então eu vou poder chegar em casa e fazer... Então isso é igual você ensinar outras... Por exemplo, presta atenção como que as gerações mais novas, elas são mais conscientes com o meio ambiente. Isso faz parte de um processo educacional que conscientizou mais sobre sustentabilidade, o que for. Então você consegue impactar em casa também
com essas boas práticas, com esses novos hábitos. Agora, é importante a gente compreender que essa nossa missão, ela não está limitada aos muros escolares. A gente precisa dar essa virada no ambiente familiar. Acho que aí a série novamente traz essa responsabilidade para a escola, mas também traz a responsabilidade para as famílias. E aí, para isso, gente, é muito dessa reflexão que o Fábio trouxe, da gente ter a devida supervisão. E é óbvio que é importante você ter uma conversa, gerar relação de confiança com os seus filhos, mas não faz nenhum sentido uma criança de 9, 10, 11, 12 anos tá falando com estranhos nas redes sociais, tá lidando com o smartphone da maneira completamente, né, bizarra que a gente vê hoje, e a gente faz até uma comparação. Você deixaria seu filho andando na Presidente Vargas sozinho, 8 horas da noite, falando com quem ele quiser? Ah não, claro que não, porque eu tô cuidando do meu filho. E por que nas redes sociais, por que na internet, que é um mundo muito mais amplo, a gente não tem o mesmo peso, a mesma medida? Então acho que essa discussão é importante para a gente conseguir trazer também a corresponsabilidade e como que as escolas podem ajudar também. Fábio, você deu exemplo da máquina de costura, né? Poderia dar exemplo da uma pipoqueira, poderia dar um exemplo de uma geladeira, poderia dar um exemplo de um fogão, poderia... Mas aí, ao mesmo tempo que você começou falando do currículo, pegou Paulo Freire, como é que eu trago as circunstâncias para o cotidiano das salas de aula? Quando a gente pensa no currículo, na formação de professor, indo para a pergunta do professor, depende desse professor que dá aula de matemática, ou de geometria, de química. Mas química, como é que eu faço para usar essa geladeira para desenvolver isso, para aprendizagem? Onde é que a gente está errando? Na formação do professor, na faculdade, na graduação, na licenciatura? A gente consegue perceber que é muito difícil um professor que teve uma graduação de um jeito, ele vai chegar lá, a segurança dele é dar aula daquele jeito. Fala assim, não dá para fragmentar as matérias, não dá para... O mundo é dialogal, mas eu não aprendi isso. Como é que eu ensino esse professor? Excelente pergunta. O que eu sinto da formação do professor hoje é que ela tem dois tipos de formação. A formação de pedagogia para os professores do primeiro ciclo, né, do Fundamental 1, e dos professores especialistas depois para o Fundamental 2. E essas são formações muito diferentes. Quando a formação é focada no conteúdo, você é um professor seguro para dar um determinado conteúdo. Química, que seja olhando para o ensino médio, ou português, matemática, que seja para o médio e para o fundamental. E você não tem que ser um professor só focado em dar o conteúdo, você tem que ser um professor em promover experiências de profunda aprendizagem e prazer. E não é necessariamente isso que um professor aprende hoje. Além disso, o professor também não aprende a usar tecnologia em geral nas escolas. Então, quando você tira o celular do aluno e diz que existem outras tecnologias melhores do que o celular para promover engajamento, para promover felicidade e aprendizagem sobretudo, esse professor não foi preparado para isso. Vídeo que a gente está vivendo no município do Rio de precisar passar por uma formação para uso de tecnologias, como eu estou dizendo, às vezes de baixo custo, tecnologias simples. Então, tecnologia entrar na sala de aula é uma fronteira que a gente está ganhando. Tecnologia entrar na formação de educadores é uma fronteira que a gente ainda precisa ganhar e muito. E não é só a tecnologia, é como é que você cria esse ambiente de aprendizagem mais participativo. Que a tecnologia também, que você fica passivo olhando uma tela, que seja uma tela do notebook da escola, ela é semelhante, né? Ela promove a mesma passividade e menos engajamento. Outra tecnologia que pode ser usada, inclusive, é o próprio celular. Para escolas em que todos os alunos tenham um celular, que não é a realidade brasileira, né, a lei fala em uso pedagógico do celular. Né? Acho que falta a gente entender que uso pedagógico é esse, porque diria que na maior parte dos casos o celular não é a melhor tecnologia e essa proibição não terá um impacto negativo na aprendizagem, só terá um impacto positivo. Mas há casos em que o celular é positivo, ele permite coisas que outras tecnologias não permitem? Sim. E eu acho que esse é o próximo passo que o MEC podia nos ajudar. Né? O MEC é o CNE, talvez o MEC. Dizer quais são os casos em que usar o celular é melhor do que não usar. É para qual habilidade do currículo, é para qual disciplina. Eu vou contar uma. Você pode pegar 10 celulares nessa sala e montar um polígono com os celulares, porque ele tem georreferenciamento, e os alunos fazem um polígono e mexem esse polígono, e esse polígono que é feito com os nossos corpos segurando os celulares é projetado numa tela.
Essa é uma forma de estudar matemática fora da sala de aula e é uma matemática corporeificada. Aliás, tem muitas linhas de pesquisa sobre isso. Diminui esse vértice, eu chego mais perto de você, vamos aumentar esse vértice, vamos calcular. Então tem usos do celular que o celular ele pode permitir aprendizagens que a sala de aula não permite. Mas a gente podia treinar o professor, a gente podia contar isso para o professor também, né? Então esse é um exemplo do que os professores hoje não aprendem nas suas formações. Também não aprendem as outras tecnologias. Então acho que tem um buraco aí para a gente preencher. Vamos lá. E aí? Perguntas? Eu tenho mais umas 10 aqui. É um de cada vez, né, gente? Tá certo. Pode ir lá, fala o nome. Prazer, bom dia. Eu me chamo Luiz Eduardo e eu queria fazer uma pergunta para os três sobre como a escola tem feito para deixar de ser menos resultadista e passar a ver o aluno como gente. Porque quando eu estudava, eu me esforçava mais para os meus professores que me viam como pessoa e não queriam focar apenas em resultados. Então, em geografia e história, que me entendiam e queriam saber como era o próprio Luiz, como você disse, Thalita, a essência. A gente não pode esquecer a nossa essência, que somos seres humanos. Então, como todos vocês veem que a escola pode deixar de ser resultadista, deixar de ter esse brilho nas telas e passar a ver o brilho nos olhos realmente? Quem é o aluno? Quem é essa pessoa a qual eu estou ensinando? E muito obrigado pela oportunidade. Olha que legal. Isso dá uma tese de doutorado, não uma... Eu vou passar para vocês, mas eu quero só começar respondendo. Eu estava comentando aqui o Sesc e o Senac foi agora em Nova York, né? No dia da Síndrome de Down. E a gente levou o CREI, vocês conhecem aqui, e do Rio de Janeiro, aqui do CREI, foi um jovem chamado Pedro. E foi falar na ONU, né? O presidente Queiroz também falou na ONU do trabalho que a gente está desenvolvendo. E o Pedro estava sentado do meu lado, quando um outro adolescente com Down, de uma outra região do Brasil, falou, o Pedro começou a chorar do meu lado. Aí eu falei assim, por que você está chorando, Pedro? Ele falou assim, eu não devia chorar? Eu falei, não, mas eu só queria saber. Ele falou assim, ele é como um irmão para mim, e eu sei a dificuldade que ele tem de estar ali falando. Ele está nervoso, e eu estou muito feliz por ele, né? Eu falei assim, isso é educação. Isso é educação. O Pedro não vai saber fórmulas de trigonometria, vai ter mais complexidade para isso. O Pedro, essa preocupação que você coloca, eu sempre digo que o tema da educação inclusiva, ele é um dos temas mais bonitos para a gente compreender o que o Freire sonhava, o que o Darcy Ribeiro sonhava, o Anísio Teixeira sonhava, ou Sócrates sonhava lá, dizendo assim, eduque individualmente. Mesmo que você tenha uma rede grande, compreenda que as pessoas precisam ter processos de aprendizagens diferentes. É claro que as avaliações são importantes, mas avaliações são diagnósticos. Elas não são aspectos de mostrar esse é melhor, esse é pior, esse é inteligente, esse é burro. É profundamente desafiador hoje a gente olhar para esse processo. E a série é sobre isso. Não tem ninguém mal ali, mas na verdade eu tenho que ensinar aquele conteúdo e não tenho tempo para conhecer a pessoa, para ver o brilho nos olhos dela, que eu tenho que passar aquele conteúdo. Um conteúdo que o adolescente do ensino médio não sabe para que funciona. Por isso que a gente tem 50% de evasão no ensino médio. Por que eu estou aprendendo a diferença de oração subordinada para oração coordenada? A sindética e a assindética. Por que eu vou assim... Mas isso nunca eu vou usar? Isso até é bonito. É bonito. Eu digo hoje que em temas de abstração do conhecimento, a gente usa mais em doutorado. No doutorado você pega a palavra frônesis do livro 3 da Ética Nicômaco-Aristotélica e dá 6 meses de aula sobre isso. Isso é doutorado. Nos processos de conhecimento em que você precisa desenvolver um sabor, é a prática, é a compreensão desses territórios. Você vai dar Machado de Assis. Esses dias eu tive uma experiência com alunos online que eu dou, pessoal do IBMEC, né, Direito, Administração, RI, Economia. E é muito interessante porque Rio, Brasília, São Paulo, formações diferentes, e eles tinham que ler um conto lá, Pai contra Mãe, para discutir uma questão ética do Machado de Assis. E aí um grupo tinha 3 minutos para falar, outro para pesquisar isso e tal. Eu falei, mas quem é que foi Machado de Assis mesmo? E todos eles usam chat GPT, estão em casa e tal. Aí eu falei, um escritor brasileiro e tal. Sim, nasceu onde? Nasceu onde, professor? Eu falei, ninguém sabe onde nasceu Machado de Assis.
nasceu no Rio de Janeiro. Eu falei, onde? Aí vai assim, peraí. E aí pega, e aí um vai, nasceu no Morro do Livramento. O que é o Morro do Livramento? Peraí, aí não tem no chat GPT. Aí alguém liga pra... Não, uma região periférica, assim. Sim, quem era a mãe do Machado de Assis? E aí começa, você vai puxando coisas, e aí eles vão se desafiando. Quem era a madrasta? O que é madrasta? Onde é que ele estudou? Quem é... Eles ficam apaixonados pelo Machado de Assis depois. Por que eles não gostam do Machado de Assis? Porque eles foram obrigados a ler Dom Casmurro de uma forma errada. E é lindo o Machado de Assis, mas não teve sabor. E é tão legal isso. Aí eu posso fazer um projeto sobre a madrasta doceira do Machado de Assis. Que tipo de doce essa mulher fazia? Pelo tipo de doce eu estudo química, para entender que componentes tem ali, ciências. Que tipo de sociedade havia no Rio de Janeiro? Por que no conto fala de colocar a criança na roda dos enjeitados? O que é a roda dos enjeitados? Por que no conto, porque o conto o que é? É um homem que tenta arrumar dinheiro para poder cuidar do filho e aí vai caçar uma mulher escrava na época. E a lei estava do lado dele, não do lado dela. Você lê o conto, você chora pela mulher, que ela quer o direito de ser mãe. E as pessoas da sociedade até têm um pouco de pena, mas não pode fazer nada, porque o cara amarrou e está levando a mulher para pegar a recompensa dele. A lei está do lado dele. O que é a lei? Quantos elementos você tem para isso? Mas aí você vai na dimensão humana e eu acho que é importante colocar isso, porque às vezes, quando a gente defende essa escola mais do sabor, do saber com sabor, do sonho, né? Parece que a gente é contra conteúdo. Não é contra conteúdo, pelo contrário. O conteúdo ajuda a construção desta pessoa, não o contrário. Senão eu vou decorar um monte de coisa, como a gente tem a dificuldade da aprendizagem da língua inglesa no Brasil, e a gente tem aula de inglês em praticamente todas as séries, em todas as redes públicas e privadas. Ninguém fala inglês, porque um dia inventaram que a aprendizagem de inglês deveria se dar pelo verbo to be. Então, todos os anos, o que se aprende em inglês? Verbo to be. Todos os anos se aprende o quê? Nada. Porque ninguém aprende uma língua por meio de um verbo. Aí eu falei assim, mas como é que a gente não quebra esse ciclo? Porque o professor que dá aula de inglês também não sabe dar aula de inglês. Ele sabe o verbo to be. Ele aprendeu o verbo to be. Então você consegue fazer laboratórios de aprendizagem, de linguagem, em algumas escolas. Mas na maior parte isso não acontece. A gente tem um percentual... Você fala assim, mas o uruguaio tem dom de falar inglês e o brasileiro não tem? O libanês tem dom de falar inglês e francês e o brasileiro... Não é dom. São as estratégias incorretas que não focou na pessoa, mas nesse conteúdo. Fantástico, né? É difícil complementar. Não, muito bom. Acho que, complementando rapidinho assim, Luiz, e, de novo, a série traz pra gente uma realidade de uma escola que é uma escola que ela tá falida naquele seu processo, né? De você conseguir formar o aluno da maneira mais digna possível. E tem uma parte aqui, sem querer dar spoiler, mas que para mim me chamou muita atenção, que é quando um policial vai falar com um professor, e aí um professor que não tá querendo estar ali, ele tá atrasado, tem várias situações, talvez, né, que levam ele a isso, mas ele usa uma frase que ele diz o seguinte, você sabe como é, né, esses alunos são impossíveis. E muito disso é a desistência dele nesse processo. Ele já desistiu, ele tá ali cumprindo o ponto. É literalmente o que está acontecendo. Então, muito do que a gente tem tentado refletir para conseguir fazer dessa escola, onde a gente consegue ter um olhar, né, específico e com 660 mil alunos. Então, assim, você tem a dificuldade, sim, da escala, mas isso não pode servir de desculpa. E eu acho que a tecnologia que consegue ajudar muito a gente. Vou dar um exemplo, que é o seguinte, hoje a gente tem dado para tudo. Eu sei hoje todos os meus alunos que têm dificuldade de fração. Eu sei se a Maria, da 1502, está aprendendo fração e se o José, da mesma turma, não está aprendendo. O que isso me dá? Informação. Então, a capacidade de você conseguir organizar a informação. Isso é uma coisa que eu e o Xavita, a gente troca desde que eu assumi como secretário. É óbvio que quando eu chego na escola, eu sei a quantidade de salas que essa escola possui, qual é o IDEB da escola, mas eu também sei que o José está tendo muita dificuldade de matemática naquele 5º ano. E quando você chega e pergunta sobre aquele indivíduo, você já gera naquela escola uma coisa assim, peraí, como que você está sabendo de fulano que está tendo essa dificuldade do José no 5º ano nessa habilidade? É importante que a gente consiga gerar na liderança das nossas escolas, e o fator mais importante para o desenvolvimento de uma escola é a liderança escolar.
e, consequentemente, como que o clima, o ecossistema da escola se dá, esse foco também no micro. Então, se a gente consegue olhar para a política pública macro, isso é muito importante, mas entender que lá no final do dia, cara, a gente quer que os nossos alunos sejam alfabetizados na idade certa. A gente quer que eles possam aprender os conteúdos para poder gerar habilidades para a vida deles. Né? Vou até trazendo de novo para o JET aqui, passando para o Fábio. A ideia do JET começou com uma provocação do prefeito Eduardo Paes comigo, né, dizendo que é o seguinte, olha, a gente precisa pensar numa política pública que possa ser, né, o marco do nosso trabalho aqui e do que a gente tem pensado, mas que seja mais atraente, seja mais conectada com o século XXI, uma escola meio Jetsons. Aí eu falei, pô, Jetsons? Né? Aí foi, educação tá muito Flintstones, tem que ser uma coisa mais Jetsons. Aí eu falei... Revela a idade total. Aí nessa conversa com o Eduardo, né, com o prefeito, Jetsons, o Rio já tinha uma experiência de escola vocacionada. Então... Não é do meu tempo isso. Tá vendo? Nunca ouvi falar. Né? E aí o Rio já tinha uma experiência de escolas olímpicas muito legais, que se chamam GEOs, né, que são ginásios educacionais olímpicos, mas são poucos, né, porque você tem uma dificuldade de infraestrutura ali para dar escala. E aí dessa ideia, dessa provocação dos Jetsons, com isso a gente pensou JET, que no começo era ginásio experimental tecnológico, e depois se tornou ginásio educacional tecnológico. Tem diversas formas da gente poder explicar o que a gente está fazendo, o Fábio já deu aqui uma grande explicação, mas acho que na linha do que você trouxe, a gente é baseado na abordagem STEAM, que traduzindo tem ciência, tecnologia, engenharia, matemática e artes. Também a questão arte, que traz isso de uma maneira muito forte. E tem uma outra questão que você aprender educação mão na massa. É mais do que você ter uma pergunta da matemática. Todo mundo aqui já teve que responder a pergunta do acho X. Ah, gente, lembra do acho X? Especialmente para a turma de humanas, né? Deve lembrar que aquilo... Então, o acho X, ele tem um propósito. Você está aprendendo um conceito, você precisa repetir aquilo, você vai fazer 50 perguntas de acho X, você vai aprender porcentagem. Mas a vida real é tudo menos acho X. Se eu viro para você e falo, ó, constrói aqui um carrinho na robótica, eu vou te dar aqui o Arduino, eu vou te dar aqui uma outra placa, eu vou te dar o fio, mas eu vou esconder a tinta, porque essa parte aqui eu vou esconder de você e você vai ter que achar na sala de aula. Não é assim. A vida real é como? Você tem todas as variáveis à sua disposição e é o que você faz com elas. O que você constrói, o que você desmonta, o que você faz. É assim que é a vida. Então, no aspecto até de pensamento até filosófico, né? Do que você faz com isso. Então, aprender a tomar essas decisões, né? A gente fez um evento recentemente, né? Que a gente uniu 1000 professores de matemática na nossa rede, super interessante. E a gente tem dialogado e criticado muito essas musiquinhas que existem para você aprender tabuada. Por que é tão... Por que não é adequado você estar ensinando musiquinha para aprender tabuada? Porque você grava a musiquinha para aprender a tabuada de 7. Mas se eu te pedir a tabuada de 9, o que você vai fazer? Vai ter que pensar numa nova musiquinha, meu amigo. Vai pensar em novas rimas. Você vai ter que pensar no novo conceito. Então, quando você aprende mais o conceito de como que você está isso, quando você usa o seu corpo, quando você tem um envolvimento muito maior nisso, você passa a pertencer. Quando você pertence, você se apropria, você é tratado como indivíduo e, consequentemente, você tem uma formação mais adequada. Vamos para mais uma pergunta aí o Fábio fala agora. Aqui, ó. Pedir para levantar e falar o nome, por favor. Bom dia. Bom dia, meu nome é Josinaldo, trabalho com RH e queria fazer a seguinte pergunta. O celular, normalmente, é uma recompensa que a gente dá. Passou de ano, no dia a dia é isso. Completou 10 anos, completou 11 anos. E quando você acessa o celular, você também está buscando recompensas cerebrais ali, um like, um vídeo que é engraçado, de gatinho e tudo mais. Quando você tira isso, né, da criança, do adolescente no ambiente educacional, como que o ambiente educacional, a estrutura da escola, vai compensar essa perda, que em via de regra ela vai acontecer e o cérebro vai precisar disso para poder prestar atenção na aula, ou outros recursos que forem disponíveis. Obrigado. Excelente pergunta. A tal da dopamina. Você tirou uma coisa, você põe o que no lugar? O que você vai botar no lugar? E é legal esse raciocínio da recompensa, mas é um presente, você ganhar uma recompensa que você tá ali, né? É verdade.
Vou dar duas Aí o respostas. secretário vai e tira a tal da recompensa. Não é não? O que faz? Joga em cima do professor. Duas coisas. Talvez uma criança de 10 anos não devesse ser recompensada, né, no celular. Talvez, só para pensar. Eu acho que eu não daria essa recompensa pro meu filho aos 10 anos de idade ou 9 anos de idade. Então, talvez a gente devesse repensar se essa é a recompensa, tá? A outra coisa é pensar em educação como um sistema que toda hora tem que recompensar o aluno. Eu digo isso porque tem uma longa tradição educacional que tudo que o aluno faz certo, ele ganha uma recompensa, seja nota, seja estrelinha, seja o que quer que seja. E quando ele erra, ele é punido, né? Então essa coisa de acertou, recompensou, errou, puniu, ela é recorrente nos sistemas educacionais no mundo inteiro. Eu posso falar pelo menos pelo mundo ocidental. Talvez seja isso que a gente devesse rever. E isso tem muito a ver com a pergunta anterior, porque quando você está olhando só recompensa ou punição, você talvez não esteja fazendo uma educação que olhe o indivíduo. Então talvez o que deva se fazer, e essa é a coisa mais difícil do mundo, das 5 teses de doutorado ou mais, é mudar a lógica do sistema educacional. Essa lógica, inclusive, ela não está só na sala de aula. Voltando lá ao que eu estava dizendo no começo de aplicativos ou softwares educacionais, quase virtualmente todo software educacional funciona da seguinte maneira. Acertou lá o dever de matemática na tela, ganha 1 ponto, a cada X pontos ganha uma estrela, ou ganha um badge, ganha alguma coisa. É sempre a lógica, né, de prêmio ou punição, ou perde ponto. A gente precisa de outra lógica. Agora, considerando que sistemas educacionais são dificílimos de mudar, sistemas educacionais são como um corpo cheio de anticorpos à inovação, falando aqui na cápsula que fala de inovação, tem até um teórico americano, o Larry Cuban, que fala tudo que você bota na escola de inovação, a escola subverte e faz diferente. Então, escolas no mundo inteiro, elas resistem à inovação. Aí eu vou dizer uma coisa muito boa que esse cara aqui, Renan, fez. E essa conversa eu tive com coordenadores pedagógicos da rede. A conversa é a seguinte: em vez de você empurrar a inovação de sistema, estou falando de uma inovação que muda a lógica do sistema educacional. Em vez de você botar goela abaixo de um sistema imenso como o do Rio, eu vou mudar o jeito de você pensar, você usa a lógica do cavalo de Troia. Já que a gente está tão literário hoje, né? Cavalo de Troia, bom, não é a melhor história porque estava num contexto de uma guerra, né? Mas vamos lá, não queremos trazer o contexto bélico aqui. Mas só para lembrar, os gregos querendo invadir Troia com seus muros altíssimos, como é que você fazia para entrar? Você bota um cavalo de madeira, dá um presente, todo mundo olha aqui para aquele cavalo lindo. Quando aquele cavalo é trazido para dentro da cidade de Troia pelos troianos, lá de dentro saem os gregos e tomam a cidade. Vamos dar uma roupagem positiva para essa história da Guerra de Troia? Quando você traz elementos visualmente muito bonitos, mas que são muito bem pensados na sua estrutura, como um laboratório de mídias e um laboratório maker em um só, o colaboratório no município do Rio, ele pode e deve servir como um cavalo de Troia. E é isso que eu honestamente, não digo isso porque eu estou na sua presença, tenho visto nas escolas do município do Rio. Esse laboratório lindo, cheio de equipamentos que o aluno quer usar, equipamentos que o professor quer ter contato, ele funciona como um cavalo de Troia para outros pensamentos e lógicas educacionais que a gente não pode só comunicar verbalmente, nem pode forçar a escola a adotar. E parte desses novos comportamentos que eu tenho visto são comportamentos que realmente colocam o aluno no centro, que realmente deixam o aluno se expressar da sua maneira, com as suas epistemologias, com as suas formas de vivenciar o conteúdo ou o conhecimento, que a sala de aula não permitia, e que muitas vezes um secretário de educação ou um diretor de uma regional dizer você precisa ser assim, não vai funcionar. Então, quais são os outros cavalos de Troia que a gente pode trazer para a educação brasileira para dar esse clique e colocar o aluno no centro? Última pergunta, Letícia. Por causa da transmissão, para o pessoal ver também. Bom dia, meu nome é Letícia Esther, eu atuo no time aqui do Centro de Inovação, sou pedagoga. Bom, primeiro agradecer, essa manhã com vocês foi maravilhoso, as notícias que vocês trouxeram. Aquece o nosso coração, nos enche de esperança em relação à educação. E essa pergunta acho que é mais para o secretário Ferreirinha.
Os professores, a gente tem ouvido nos últimos anos muita reclamação, né? Ouvimos muito. Os alunos não prestam atenção, é difícil, eu não consigo desenvolver as atividades, o celular ali, e era realmente muito complicado. Agora, sem o celular, teoricamente, os alunos estão totalmente voltados para essa aula. Houve a necessidade de incrementar a trilha de formação de professores para que essa aula ficasse mais interessante. Vocês identificaram isso? Legal, Letícia. Você responde e conclui. Maravilha. E se despede. Eu não... Tem aquele... Tu lembra do Cacete e Planeta? Que tinha aquele quadro que falava o seguinte, né? Seus problemas acabaram, né? E como eu gosto muito de matemática, né? Pra gente é muito ruim se os problemas acabarem, né? Imagina um matemático, né? Se todos os problemas acabarem. Você precisa estar sempre em busca dos desafios. Mas essa não é a solução completa. Mas é um grande passo nessa direção. Eu acho que tem um processo nosso aqui de conseguir fazer uma formação continuada que também possa fazer sentido para esse professor. E a gente vem fazendo isso muito, né, com o Fábio, com a turma de Colômbia, que tem nos ajudado muito nesse processo voltado para os JETs. E a gente tem percebido, né, diferentes experiências docentes que são incríveis em como que essa capacidade de você aprender um com o outro, um professor trocar mais experiência com o outro. Porque tem uma verdade que a carreira docente é uma carreira solitária. Por incrível que pareça, você está com muita gente, mas você compartilha pouco no que diz respeito à sua vivência na sala de aula, como a gente poderia. A gente até tenta, enquanto sistema educacional, coordenador pedagógico, você tem isso aqui, mas a formação adequada é aquela formação que ela planta uma semente que você consegue praticar, depois você volta para compartilhar os seus aprendizados e você volta para implementar novamente a partir disso. Então você precisa gerar um grupo onde você consiga ter esse devido compartilhamento. Então a gente tem investido muito nisso. Eu acho que voltado para os JETs em especial e no que o Fábio trouxe aqui para a gente vai percebendo à medida que foi avançando essa nossa estratégia com os JETs. Isso começou, na verdade, gente, contando para vocês aqui rapidinho, Chavita. A gente prometeu para a cidade do Rio de Janeiro, em 2021, criar 22 JETs. Você pega o planejamento estratégico da cidade do Rio, que é um documento que é feito todo o primeiro ano de gestão, a gente vai ter o nosso próximo agora, de 25 a 28, a gente prometeu 22 JETs. Que é uma escola inovadora, o que for. Deu tão certo, a gente gostou tanto, que a gente chegou em 200 JETs no final da gestão, e o prefeito prometeu chegar em 500 JETs no primeiro debate eleitoral, quase que eu tenho infarto. Imagina, né? Quando isso aconteceu. Mas foi fruto de algumas reflexões. A principal delas é que o JET se tornou um equipamento desejável. E a gente investiu nisso. A gente investiu nessa teoria da janela quebrada, onde tá limpo, onde tá bonito, onde você gosta daquilo. E eu comecei assim a andar pela Rio, para quem conhece nossa Zona Oeste, nossa Zona Norte, o pessoal começou a falar, eu quero um JET no Rio da Prata, eu quero um JET nos Jesuítas, eu quero um JET na Pavuna, eu quero um JET em Freguesia, na Ilha do Governador, eu quero um JET, por que não tem um JET aqui? Né? E aí isso era interessante, eu gostava de ouvir aquilo, e a gente precisou dar a necessidade de escala. E o que eu acho que a gente tem acertado? A gente tem conseguido acertar essa experiência do colaboratório, que é esse espaço, que o colaboratório, o JET não é só o colaboratório é o coração do JET, ele precisa contaminar positivamente a escola. Eu acho que tem um desafio nosso aqui, eu tenho pedido muita ajuda do Fábio para a turma para isso, é que a gente consiga gerar nas outras salas de aula experiências parecidas a partir do colaboratório. Então você vai dar uma aula de ciências, como que você consegue utilizar o colaboratório previamente para que numa sala convencional você consiga ter uma experiência mais inovadora. E uma outra coisa que a gente também tinha uma teoria lá no começo, e ela não tem sido tão executada, que a gente achava, Chavita, que um JET no território ia poder impactar as 10 escolas no redor, então bastava uma proporção de 1 para 10. A dinâmica da escola, às vezes, acaba sendo muito interna. Você tem que tentar gerar experiências de compartilhar também entre escolas, mas por isso que a gente também está aumentando o número e chegando numa meta onde metade da nossa rede de ensino fundamental, a gente tem 1.557 escolas, mas de ensino fundamental são 1.000. A gente ter metade usando essa metodologia de ensino, essa abordagem. E muito disso está ancorado na formação docente.
Essa formação é fundamental. Eu sou um grande defensor de bom uso da tecnologia, acho que a inteligência artificial pode ajudar muito, a gente não falou sobre isso aqui, mas eu sou um grande defensor de que o papel do professor é insubstituível. Por quê? Porque o professor, enquanto mediador do conhecimento, enquanto mediador de relações, é muito difícil, leva tempo, precisa de investimento. Acho que os pais tiveram um gostinho disso durante a pandemia, vendo o desespero, né, em casa, quando você não tem esse apoio. Então a gente tem que valorizar, tem que investir e tem que dar escala. Porque numa rede como a nossa, num país como o nosso, a gente tem que pensar sempre em grandes números também. Obrigado, gente. É um prazer estar com vocês aqui. Me convidem mais vezes. Prazer. Quero agradecer o Fábio, agradecer o secretário, Ferreirinha. O Fábio é um cara que tem uma lucidez imensa em trabalhar o tema da tecnologia e tem um diálogo muito legal dessa tecnologia com a humanidade, com a dimensão humana, que é algo muito forte, muito essencial. O Ferreirinha faz um trabalho incrível na Secretaria do Rio de Janeiro, assim, ele é um cara apaixonado pelo tema da educação, ele tem uma capacidade imensa de gestão e ao mesmo tempo de formulação de política pública, né, que são coisas diferentes. É difícil às vezes você encontrar um formulador de política pública. O formulador é quem tem um tema e com base nesse tema ele vai e formula aquela política para fazer com que o tema aconteça. E aí você precisa da gestão daquele tema. E ele faz isso super bem. Eu tive uma experiência longa lá de secretário no estado, no município de São Paulo. Como eu não quero mais ser secretário lá em São Paulo, eu acho que a gente podia clonar o Ferreirinha, deixar ele aqui e deixar em São Paulo. A rede municipal não está muito bem lá, você pode fazer as duas coisas. Mas é muito difícil mesmo a gente encontrar pessoas que tenham essa sensibilidade, né? Que tenham as dúvidas, que saibam ouvir os professores e que tenham essa fala final que ela teve aqui, que eu acho que é uma fala para a gente ir pensando nela. A gente que acredita tanto na dimensão humana, né? Máquina não substitui gente. Ninguém vai substituir o professor. Ninguém. Você precisa... O ser humano tem alma, sim. Um dia vão inventar alguma coisa com alma? Não sei. Se inventarem, talvez, um sentimento dessa maneira, não sei. Hoje não existe isso. E o ser humano precisa de alma, precisa de... Por isso brilho nos olhos. Preciso de gente que eu consiga me emocionar por meio delas. A gente fala muito hoje das coisas, né? Tá na moda a leitura dos estoicos, a volta dos estoicos. Os estoicos, já naquela época, né? Marco Aurélio, Sêneca, Epíteto, diziam assim, quando você vai morrer, no momento da sua morte, você lembra da casa que você tinha, do dinheiro que você tinha, você lembra de pessoas e de momentos. E os momentos, você só lembra dos momentos por causa das pessoas. São sentimentos. Então, ou a gente compreende isso, ou toda a nossa educação está equivocada. Ah, mas você tem que preparar as pessoas para competir no mundo. Isso é uma parte do processo de desenvolvimento humano. A questão mais importante é a questão do o nome do circuito aqui, que é gente, né? Então, obrigado aos dois, obrigado a vocês. E o Guilherme é que encerra, não sou eu. Xalita, obrigado mais uma vez. Salva de palmas para esse time incrível.